Doutor Ilmar, nós vamos falar também do caso Vitória, certamente está acompanhando bem de perto, que parecia que, depois de uma certa demora, apreensão, tinha crime organizado no meio, tinha facções, e num certo momento se teria concluído que era apenas o Michael, uma única pessoa, num caso passional. E depois voltou, agora parece que não foi o Michael. Tem erro da polícia, não tem erro da polícia? Eu queria começar perguntando uma coisa que eu fico muito intrigado. Nesse caso, tinha o doutor Fábio, um advogado que estava lá contratado pela família da vítima, da Vitória, como assistente de acusação. Quer dizer, desde o início do processo, a família já sabia ou já tinha ideia de quem era e por isso contrata um advogado de acusação. E o doutor Fábio deu uma entrevista, se não me engano, ao SBT, na véspera da prisão do Michael, dizendo que ele entendia que era o crime organizado que estava por trás disso. No dia seguinte, o Michael é preso e ele muda de ideia, ou eu não entendi. Como é que anda a investigação sobre isso? Vamos lá. Primeiro, Diogo, muito prazer conhecê-lo. Tá agora dividindo com você a bancada. Doutor André, que eu conheci lá no SBT, foi um prazer enorme, né? Estar aqui de novo. Se tornou um amigo, né? E representa a Polícia Civil com maestria. Onde eu passo, colegas delegados falam: Doutor André, você conheceu o Doutor André? É um amigo pessoal. Olha, a caso da Vitória, eu tive acesso a informações quando eu vim aqui a primeira vez. Eu tinha pela mídia, né, as informações, mas depois que eu vim aqui, a gente passou a estudar o assunto a fundo. E eu disse isso a Carla Albuquerque, que estava aqui no dia. Disse isso a Badaró, a doutora Badaró, que também uma brilhante advogada criminalista. Falei, olha, o caso Vitória me parece um seriado mal escrito, remendado e assustador. Essa é a realidade sobre esse caso. Os pontos e fatores que são colocados nesse processo, quando a gente se debruça sobre ele para ler, a gente não entende muito bem se o Código Penal, o Código de Processo Penal foi redesenhado para alguns pontos específicos desse processo. Essa é a realidade de que eu vejo. Quando você me pergunta, Diogo, de fato, nós precisamos olhar para as falas de todos os envolvidos e do advogado assistente à acusação, assim que ele se posiciona a primeira vez na mídia, dizendo que ele já tinha certeza do que era, e logo em seguida esse processo tomou totalmente de rumo diferente, demonstra um despreparo, e não do profissional, eu digo um despreparo social para essa situação, para encarar os processos penais com um devido respeito que merecem. Porque quando a gente vem falar de um processo como advogado de acusação, né, o assistente, como advogado de defesa, como delegado, como juiz, como promotor, como qualquer um que está envolvido, a nossa necessidade é de muita cautela. Porque se a gente se precipita e fala algo que pode tomar consequências, faz com que o processo, às vezes, tenha prejuízos irreparáveis. Então, quando você fala, eu tenho certeza que é tal coisa, você direciona a própria polícia, o Estado, para se debruçar sobre tal assunto. Porque você colocou aquele ponto importante. Então, eu digo que tudo que aconteceu nesse processo me demonstra não só questão falhas jurídicas, né? Porque não sei se são falhas de fato, mas são situações que me chamam extrema atenção. Em quase 20 anos de carreira, eu nunca vi nada parecido com esse processo. Mas o que tem de errado? Quer dizer, a investigação caminhou fora da realidade? É isso que parece? Muito. Primeiro ponto que me chamou muita atenção, e eu fui alertado aqui no programa, do Caso a Caso, uma situação muito interessante. O depoimento do réu, né, que naquele momento estava sendo investigado, foi feito à meia-noite, junto com o secretário de Segurança Municipal, do lado, acompanhando, com uma advogada da ativa, e todo o depoimento dele era instruído a fala. Então, quando ele não lembrava os fatos, alguém falava, olha, o rosto, o pescoço. E já começa uma situação extremamente estranha aí, né? Tanto que esse depoimento foi anulado no processo, né? Nós aqui falamos, olha, se isso aconteceu de fato e como está constando nos vídeos do processo, tem que ser anulado e será. E aí não foi futurologia que a gente fez aqui no dia, é questão legal. O tribunal, de fato, foi lá e anulou. Esse processo tem situações extremas à sua realidade que não foram investigados, na nossa visão, no primeiro momento, como deveria. Por exemplo, a morte de uma senhora ligada ao Maicon, horas antes da morte da Vitória, próximo que foi encontrada nua e não teve uma investigação para saber com quem ela estava antes. Qual a relação que tinha com esse processo. Então, são questões que chamam a atenção. A Guarda Municipal ter tomado toda a frente disso. Pedidos jurídicos relacionados a esse processo que minimamente estranho, como chamar o
Guido Palumbo para fazer a avaliação psicológica? Por que mensurar uma pessoa específica e não seu estado quer fazer? Ou seja, são tantos pontos importantes e estranhos nesse processo, como eu disse, que lá na frente, e foi uma coisa que eu bati bastante, doutor André, aqui, é assim, quando um processo tem muitos erros, ou visivelmente, seja propositais ou não, o que acarreta? Acarreta nulidades. O processo lá na frente ele vai ser anulado. E processo anulado volta do começo certas situações que não tem condições de repetir prova. Se não tem como repetir prova, o que acontece? Pessoas que deveriam ser punidas porque foram criminosos não serão, porque o processo vai dar em nada. E isso é um risco irreparável para a sociedade. Vamos lembrar que tem uma menina que foi morta e a gente tem que dar uma resposta para a família e para a sociedade e punir quem de fato cometeu esse crime. Que exige uma resposta, tanto que contratou um advogado como assistente de acusação. Eu queria passar para o doutor André perguntando primeiro, essa figura do advogado de acusação ajuda na investigação, atrapalha, porque, em princípio, a acusação toda é preparada com base no inquérito policial. E a outra questão também que deixo, em tendo havido erros, se é que o senhor concorda que houve erros de verdade, como é que fica o papel da polícia agora? Eu sei que não é diretamente a sua decisão, porque não é a sua delegacia, mas, enfim, como é que um delegado vai corrigir uma investigação que começou errado, que caminhou errado, que tirou conclusões erradas? O advogado ajuda nessa hora, atrapalha, e o delegado pode resolver sozinho? Olha, cada ator dentro de um processo, ele vai ter sua função e cada função é importante. Então, um advogado de acusação vai trazer ali elementos, né, direcionados, de acordo com sua perspectiva, para fazer o seu trabalho ali e contribuir com aquele processo, com aquela acusação. O delegado de polícia faz o inquérito policial, indicia, não indicia, coleta ali as evidências, provas e encaminha para o Ministério Público oferece denúncia e o Poder Judiciário julga. Então, essa é a divisão de tarefas aí dentro desse cenário. Esse caso específico trouxe uma grande repercussão em razão aí de diversas ações que foram realizadas, inclusive debaixo dos holofotes da mídia, e isso vem, inclusive, sendo muito repercutido aqui, no Caso a Caso. É um dos principais crimes, né, de análise, e isso traz também a curiosidade da população. Então, dentro do aspecto técnico, e como eu já disse aqui também, a gente tem um inquérito policial finalizado, com um indiciamento, com uma denúncia, com uma decisão de pronúncia e com um réu que vai ser julgado, dentro de um processo criminal, de acordo com o devido processo legal. Eventuais falhas que tenham sido observadas no decorrer desse percurso, elas vão ser analisadas e, como uma delas aqui muito bem citada pelo Dr. Ilmar, a confissão do réu nesse caso já foi desentranhada, salvo engano, doutor Ilmar? Já foi desentranhada porque se viu ali uma nulidade daquela prova que foi coletada. Agora, portanto, me permita aumentar mais uma coisa aqui. É a mídia que fez tudo isso acontecer. Não fosse a mídia, possivelmente essa investigação não seria corrigida, seria levada adiante e cairia numa possível anulação lá na frente, sem que se achasse um verdadeiro culpado. A mídia ajuda nessa hora ou ela atrapalha? a mídia faz o seu papel também dentro do cenário dos profissionais que atuam. A gente tem o papel da mídia também sendo feito. E aí você tem, obviamente, essa circunstância de se jogar à luz, tanto nos fatos positivos quanto nos fatos negativos. A gente tem uma tendência de exploração maior dos fatos negativos. Isso é fato, isso é natural. Então, a mídia tem o seu papel, é um papel importante, mas a gente tem que se ater também àquilo que está formalizado e a polícia fez o seu trabalho. Eventuais erros devem ser corrigidos, inclusive no aspecto disciplinar, se é que houve algum erro que demande isso, e a gente entende que o Estado vai conseguir dar a resposta. Embora a gente precise que essa resposta seja dada o quanto antes, não é isso? Exato. Sem dúvida. Agora, a gente vê muitos casos onde a participação da mídia e muitas vezes de autoridades, também quando eu falo autoridades, não autoridades policiais, mas autoridades políticas, que de alguma maneira têm o comando sobre a polícia,
por mais ou menos intensidade, né? O caso Leuá é um típico que voltou à tona por causa do seriado que apareceu aí, por sinal, detalha de uma maneira bastante intensa, na minha opinião. Se você não assistiu, acho que vale a pena ver o seriado do Netflix que fala sobre o caso Leuá. A minha leitura é que, por exemplo, o próprio governador José Serra, na época, teve uma interferência além do que me parece seria razoável para um governador que não é um policial e que disse que, em hipótese alguma, poderia haver alguma ação direta contra a pessoa do Lindbergh. Isso é uma forma de influenciar. Temos a escola base também, onde a gente sabe que a mídia participou muito para incriminar as pessoas. Nesse caso, na sua opinião, é a mídia que está pautando ou realmente é a justiça, a correção, a busca da verdade sobre o criminoso? Diogo, eu acredito e reafirmo que as instituições são garantistas. Nós precisamos acreditar. Eu acredito na polícia, eu acredito na justiça, acredito de fato no Ministério Público. Eu sou professor de direito há 10 anos, né? Então, assim, eu tenho que ser firme quanto a isso, porque senão a gente já teria desistido muito antes de tudo isso aqui, né? Eu acredito que de fato as instituições estão plenas quanto a isso. As falhas, elas acontecem, são naturais do exercício humano de qualquer profissão, né? Não é só a Polícia Civil, não é só o Ministério Público, não é só a advocacia. Qualquer profissão são tendentes às falhas. A mídia, e hoje eu faço parte de uma bancada com uma certa frequência, discutindo casos policiais todos os dias, e com isso eu aprendi uma coisa muito importante. A mídia tem um papel fundamental para dar voz a casos importantes, para dar à população a chance de entender como funciona o papel da polícia e dar voz a todos os lados. Incluindo que, para que a gente possa até ficar aqui como situação, ontem que teve aquela questão da Operação Blumenau, que a família está dizendo que, né, foi uma morte equivocada, que o menino não fazia parte de nenhum tipo de situação, a mídia foi lá naquele momento, deu voz à polícia e deu voz à família. E isso é importante, os dois lados, porque não pode se proteger o erro. Essa é a questão. Agora, quando você colocou a escola base, ela foi tão importante para a evolução da mídia que ela virou tema de faculdade. A gente, quando dá aula de direito penal, quando a gente dá aula de constitucional, nós passamos essa fase de falar até aonde é o limite da mídia e das informações passadas. Então, nós passamos por esse desafio. E hoje nós encontramos um outro desafio maior, que é a fake news. Né? Que são esses pseudos jornalistas, que são pseudos jornais, e minha opinião é essa, que sem verificar de fato a questão, suporta isso na rede social, que tem um poder hoje gigantesco. Hoje um canal do YouTube chega muito mais longe, às vezes, que um canal de televisão. E é irreparável, porque depois que aquele vídeo viralizou, como que a gente faz? E a gente já condena pessoas. Então, é muito importante entender. A mídia é fundamental, ela dá claridade, como o doutor falou, a pontos fundamentais, seja ele pontos bons, pontos ruins. Minha opinião, a mídia poderia valorizar um pouco mais aí o policial, poderia valorizar um pouco mais a função da justiça, porque não é só apontar os erros, nós temos que também apontar coisas boas. Olhar um pouco mais para a investigação e menos para a venda do jornal. Exato. Talvez isso. Algumas situações são essas, a gente tem que pensar nesse sentido. E nesse ponto de vista, nós temos que começar a entender a punição, aí é punição mesmo, de soltar informações fraudulentas, mentirosas, que prejudicam pessoas, que prejudicam autoridades, prejudicam toda a sociedade. Como possivelmente, certamente o doutor André deve seguir nessa linha, uma punição mais séria talvez devesse ter havido no caso do Eloá com relação às pessoas da imprensa que avançaram tanto que foram conversar com o sequestrador, né? Mas eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Nós vamos falar mais da ingerência ou não da política no serviço policial, mas o governador de São Paulo, naquele caso Eloá, a participação dele foi boa ou foi ruim? Queria uma pincelada sobre isso, se possível. E também quero ouvir sobre, de novo, essa participação da imprensa pedindo mais investigações. No caso do Maico, se chegarem à conclusão que não é ele o culpado, tem tempo da investigação retroagir e fazer de novo e buscar um outro culpado? Ou é uma coisa de ou é ele ou ninguém será culpado? Primeiro, ingerência política. Ela é prejudicial em todos os aspectos, porque você sai de uma esfera da imparcialidade, de um devido processo, enfim, de uma investigação escorreita, que deve seguir ali, utilizando uma expressão famosa, dentro das 4 linhas, para ter uma influência, né, externa, com um viés que vai suportar ali um interesse político.
Então, você vê quando um governador de estado, enfim, qualquer outra autoridade, ingressa na esfera de investigações para dar uma opinião ou para realizar uma determinação que foge da sua alçada hierárquica, né? Porque um governador ele é o responsável pelas forças de segurança pública no aspecto da gestão, mas não em relação ao aspecto investigativo para a autonomia técnico-jurídica, por exemplo, de um delegado de polícia. Não é porque um governador também, de outro lado, supre a defensoria pública que ele tem a ingerência de dizer como é que um defensor público deve trabalhar. Então, isso tem que ficar muito claro que o governador de estado ele não tem ingerência política sobre os aspectos técnicos e autonomia daquelas autoridades. Bom, já em relação à imprensa, a imprensa tem um papel fundamental nas nossas vidas e a gente tem que ter sempre em mente que é necessário agir com imparcialidade. A imprensa deve buscar a verdade. E a gente sempre discute, né, na questão da episteme, né, a busca pelo conhecimento, a verdade é a verdade real ou a verdade possível? Porque é difícil de você trazer a verdade real daquilo que já passou, né? Existem interpretações. Agora, Então, falando em verdade real, doutor André, quero insistir nisso. E se a investigação estiver descobrindo que realmente não era o Michael o responsável pela morte da menina, e sim alguém do crime organizado ou um grupo do crime organizado? Como vai ficar esse processo? Porque ele já caminhou para virar um processo. Aí nós vamos ter impunidade? o ordenamento jurídico tem saídas para isso. Então, a partir do momento que surgem fatos novos, que a investigação caminha para inocentar alguém ou para acusar alguém, a gente tem suporte no nosso ordenamento jurídico para resolver essa situação. Então, a gente vai ter que entender qual vai ser o desfecho desse caso. É necessário ter o desfecho, isso aí todos nós concordamos. E, a partir disso, entender para onde é que a gente vai caminhar para debater aqui também. Bom, e rapidamente, que nós temos que mudar de assunto, eu quero bem conciso. Na sua opinião, nós vamos ter um desfecho de achar o culpado e condenar o culpado nesse caso? Sim. Sim? Vamos. Muito bom, muito bom. Agora, o doutor André traz também aqui para a gente uma coisa que, para mim, pelo menos, é uma surpresa, mas me parece bastante importante, num momento crucial para os debates da segurança pública. Quer dizer que a polícia tem queixas com relação ao secretário da Segurança no estado de São Paulo, que boa parte da população entende estar fazendo um ótimo trabalho, com um relacionamento muito bom com os órgãos de polícia, tanto militar como civil. Eu, como leigo, inclusive, ficava com a impressão de que a Polícia Civil e a Militar nunca tinham se entendido tão bem, nunca estavam trabalhando tão coesas e que a Polícia Civil estaria satisfeita, embora o secretário seja um militar. Existe, um ex-militar, melhor dizendo, existe aí uma rixa entre polícias? Esse é o problema? Ou tem alguma coisa mais consistente? Na verdade, tudo é consistente. Quando a gente entende segurança pública, a gente tem que se pautar pelo princípio da integração entre as forças. Então, cada uma realiza o seu trabalho, mas de maneira coordenada. Eu vou te dar um primeiro exemplo. As polícias estão desintegradas no estado de São Paulo a partir do momento em que a atual gestão da Secretaria de Segurança Pública traz uma tentativa de sobreposição das funções da Polícia Militar em detrimento da Polícia Civil, e isso nós expusemos, isso não é novidade. Isso aconteceu quando a Polícia Militar, por intermédio do secretário de Segurança Pública, tentou realizar as atividades da Polícia Civil, termo circunstanciado de ocorrência, morte decorrente de intervenção policial, que enfim, e a gente tem um caso emblemático lá no Tatuapé, né, que um policial militar, infelizmente, errou durante uma abordagem, puxou o gatilho, atingiu a cabeça de um idoso, o idoso morreu na calçada, indo para a farmácia, e essa ocorrência foi lavrada no quartel quando deveria ter sido apresentada na delegacia. Então, nós tivemos um embate muito forte ali naquele momento, tivemos outras circunstâncias, e só para te dar mais uma evidência da desintegração, nós tivemos o caso do Rafael, aqui na Zona Sul de São Paulo. Duas forças no mesmo campo operacional, Polícia Civil de um lado, Polícia Militar do outro, e uma sem saber da outra. O que foi que aconteceu? O policial militar encontrou o policial civil, achou que seria uma agressão injusta, puxou o gatilho, atirou, matou o policial civil. Aconteceu no estado de São Paulo, este ano. Isso é desintegração das forças da segurança pública. E
né, concluindo, e nossa queixa em relação à segurança pública não é em relação ao secretário, é a condução da polícia e, de outro lado, o desamparo aos policiais. Você acredita que a família do Rafael até hoje não recebeu a pensão? Até hoje não 4 recebeu. meses. Você sabia que existe lei federal que prevê que a pensão é vitalícia e que deve ser paga pelo último nível da carreira dele? Ou seja, ele era segunda classe, um salário baixíssimo. Então, a família tem direito a uma pensão com o valor do último nível, classe especial. Isso está lá na Lei Orgânica Nacional, 14.735, de 23 de novembro de 2023, artigo 30, parágrafo 9º, e não está sendo aplicado aqui no Estado de São Paulo. E isso linka com o nosso próximo assunto, que é a lei orgânica e a reivindicação específica dos policiais. Vamos chegar lá. Eu queria só ouvir o doutor Itamar primeiro sobre isso. Essa possível não integração entre as polícias. O senhor certamente olhando numa ponta a mais de querer defender os acusados, um papel do criminalista, que é fundamental, tem que ter também. Isso ajuda seu trabalho, dificulta seu trabalho, ou é realmente importante que haja um bom entendimento para que os inquéritos sejam bem feitos e que aí sim o seu trabalho possa ser melhor? Por uma questão até interessante, grande parte dos meus clientes são policiais, né? Tanto policial civil quanto policial militar. E há para a população, e eu tiro a minha veste de advogado e vejo como população que isso é uma função triste que vem acontecendo. Eu era aluno na faculdade ainda, Dr. Laerte Mazagão, delegado de polícia, estava em meio à polícia civil e à polícia militar. Ele era meu professor na época, ele não foi me dar aula, então a gente ficou assistindo ele na televisão, por esse motivo que eu lembro desse assunto, dividindo a briga entre a polícia militar e a polícia civil naquele momento. Isso já tem 20 anos, essa confusão. E a gente percebe que essa questão me leva muito a pensar que não é a polícia em si, não é o policial, ponta de bala, final de pólvora que está nessa situação. Exatamente. Não é o delegado, não é o tenente. É uma questão política, de fato, que às vezes querem ingerir em algo, sendo que sequer um dia foi para a rua. Sendo que um dia sequer tocou um inquérito. Isso é prejudicial, porque as pessoas falam assim, quanto pior o inquérito, melhor para o advogado. Mentira! Mentira! Porque quanto pior o inquérito ficar, às vezes não vou conseguir provar que meu cliente não fez aquilo, e aí que eu vou ter trabalho gigantesco que podia acabar ali na sede policial. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Como é possível, pelo que a gente vê, que esteja acontecendo no caso do Michael, né? Sim. E, de repente, falhas no inquérito. E aí, fazerem e um com ponto tudo interessante, até fazer um link que o doutor falou. Isso é uma ingerência política, nesse caso. Tá certo. Seja como for ou não. Como é que um secretário de municipal está ali? Não é o lugar dele. A polícia do local, a guarda, não é para estar fazendo operação de colheita de prova. Ou seja, porque não é porque ele é menor, não é isso. Não é porque a polícia militar é menor ou porque a guarda é menor. É muito pelo contrário. É porque como cada um tem sua função, fazendo bem feito, sai muito melhor. Por definição legal de funções, cada um tem que seguir sua função. E aí que vai entrar no assunto que parece que é o que angustia o doutor André, né? A lei orgânica da polícia, não sei se é exatamente esse nome, que para nós é grego, talvez, mas que parece que para vocês é muito importante, né? Quer dizer, qual é o problema nessa lei orgânica? Mas de uma maneira que as pessoas possam, que eu possa compreender o seu problema. Nossa lei orgânica que rege a estrutura, o funcionamento da Polícia Civil é de 1979, a atual que está em vigor. 1979, antes da Constituição Federal, que é de 1985. Tem diversos dispositivos ali que não fazem mais nenhum sentido para a Polícia Civil do século XXI, que tem que enfrentar o crime organizado, que tem que trabalhar com inteligência, que tem que trabalhar com policiais motivados, com um plano de carreira que ele seja praticamente obrigado a se qualificar para poder evoluir. Essa lei atual, que é de 1979, tem uma diretriz que chega de uma forma superior e diz assim, olha, tudo isso aí não faz mais sentido, porque existe uma legislação nova, num patamar maior, que é uma lei federal, que é a Lei Orgânica Nacional de todas as polícias, que diz assim mais ou menos, olha, todas as polícias de todos os estados precisam seguir essas receitas que estão aqui nessa lei. E aí o estado de São Paulo não se adequou a essa receita moderna, necessária, e continua funcionando nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo com uma lei de 1979.
Bom, desde 79, na minha cabeça, o fato de 79 às vezes não representa ser muito antigo, quando eu vejo que a Constituição americana tem 200 e tantos anos, mas eu entendo que você tem uma lei anterior à Constituição, ela pode ter algum conflito. Agora, o que eu estou mais intrigado é que essa lei orgânica de que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com a legislação contra o crime organizado, que o Derrite, agora de volta como deputado federal, está discutindo em Brasília, né? Quer dizer, ele estaria, se eu estou bem entendendo pelo que o senhor está apresentando, discutindo leis federais que têm muito a ver contra o crime, que podem melhorar o combate ao crime, mas que não está olhando para as leis estaduais, principalmente a lei orgânica, que é a base da estruturação das polícias aqui no estado de São Paulo. Sim. Ou seja, está querendo resolver um problema lá, enquanto aqui tem um problema que estaria mais na alçada deles. Seria isso? E isso vai ajudar a aumentar a segurança das pessoas? Exatamente isso. E se a lei entrar em vigor conforme nós fizemos, inclusive sugestões nesse sentido, até mesmo de texto, minutas de texto, doutor Ilmar, que nós fizemos para regulamentar essa lei orgânica aqui em São Paulo, todas fundamentadas, artigo por artigo, inciso por inciso, do lado colocando o fundamento e dizendo, olha, isso daqui é o que faz sentido para essa nova Polícia Civil que o Estado de São Paulo precisa. Então, o secretário Guilherme Derrite, ele foi atuar legitimamente como deputado federal, se licenciando da condição dele de secretário de Segurança Pública, mas o problema de São Paulo ficou em São Paulo, está aqui para ser resolvido. Então, é como se você tivesse um problema na sua casa e fosse tentar resolver o problema da casa do vizinho. É isso que está acontecendo. E o problema está aqui. E ele existe, e ele precisa ser resolvido. Então, por coincidência, nós chegamos ao nosso limite, né, inclusive de saídas. Nós não temos mais saída. Nós temos que gritar agora nas ruas porque nós não conseguimos conversar baixinho aqui dentro, sentado a uma mesa. Quer dizer, é um problema que deveria ser resolvido internamente, principalmente, mas não está caminhando. Agora, doutor Ilmar, o senhor tem uma visão muito clara, mas olhando um pouco mais de fora desse problema.